A Bíblia ACF é a melhor tradução para o português? Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre essa tradução aí que está na sua tela, a famosa ACF, Almeida Corrigida Fiel, uma Bíblia aí que é muito comum, né, em algumas igrejas do Brasil. E aí a gente tem algumas questões para comentar sobre ela. Eu vou trazer aqui alguns textos para a gente fazer algumas análises, tá? E vamos aí fazer alguns comentários sobre essa tradução. Geralmente a gente ouve, né, e encontra pessoas falando que ela é a melhor tradução, né? Mas por qual critério, por qual motivo ela é a melhor tradução, né? Então eu vou trazer aqui alguns pontos e quero mencionar aqui algumas questões de tradução dessa Bíblia, tá? Mas antes que eu comece a comentar sobre ela, peço que você se inscreva neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha interesse em fazer um curso de grego do Novo Testamento, você pode me seguir lá na página do Instagram ou pegar aqui o meu contato, ok? Esse aqui, tá? Tem muitas pessoas aí que ficam perguntando qual é o meu contato. É esse aqui, certo? Então, caso você queira se comunicar comigo, é só você pegar aí, tá? E aqui é a página do meu Instagram. O link está aqui na descrição deste vídeo. Então, caso você queira aí seguir lá ou saber sobre alguma informação dos cursos, né, de grego e também o curso de hebraico, tá? Só que o curso de hebraico você pode acessar aqui neste canal, neste vídeo inclusive, tá? É só você se tornar membro deste canal, nível 2, porque quando você clica você tem nível 1, 2 e 3, né? Então esse nível 2 é onde está o curso de hebraico, tá? Você paga apenas R$20 mensais, e caso você não queira, né, você não goste, você pode sair sem nenhum problema, tá? É só você tirar a sua assinatura, certo? E também automaticamente quando você assina esse nível 2, você tem acesso ao nível 1, que nós estamos falando sobre as variantes textuais do livro do Apocalipse, versículo por versículo, certo? Então, caso você queira fazer parte, é só entrar lá. E caso você queira apenas acompanhar, né, esse assunto, você pode assinar aí por R$5 mensais, que não vai custar nada para você, né? Beleza, pessoal? Então é isso aí, vamos lá para o tema deste vídeo. Bom, pessoal, o que acontece? A Bíblia CF, eu posso dizer com todas as letras que ela não é e não pode ser a melhor tradução em português. O que acontece? Geralmente as pessoas elas analisam algo como melhor do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de gosto. É um gosto pessoal, então entende-se que é a melhor, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Para a gente definir que uma tradução é melhor, ela tem que seguir alguns critérios. Primeiro, ela tem que seguir uma linguagem adequada dentro de um contexto. A ACF ela não faz isso. Por exemplo, aqui no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 12, né? Você vê aqui que Ló, aqui ó, Ló, o que Ló era? Ló, ele era filho do irmão de Abraão, aqui ó, filho do irmão de Abraão, certo? Bom, se Ló era filho do irmão de Abraão, então o que Ló era de Abraão? Era sobrinho, né? Aí quando você vem aqui para o versículo 14, 2 versículos depois, você vê que o texto diz, ó, ouvindo pois Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados. Então veja, aqui diz que Abraão, ele ouviu, né, que o seu irmão, quem era esse aqui? Era Ló. Mas Ló era irmão de Abraão? Não, ele era sobrinho. Então quer dizer, a ACF aqui ela não fez uma tradução adequada dentro desse contexto. Por quê? Porque a Bíblia ACF ela tem como característica pegar o significado básico daquela palavra e traduzir. Então ele pega o significado básico e traduz independente do contexto. Então ela faz muito isso, né?
Então isso acaba gerando um problema na tradução. Inclusive eu já vi, né, pessoas citando esse texto aqui para dizer, olha, uma contradição da própria Bíblia, ó, tá vendo? Ló era sobrinho, mas aqui está falando que é irmão, ou seja, os textos estão se contradizendo, né? Aí quando você pega aqui a palavra, essa palavra aqui, ó, achiv, né, que é a palavra para irmão, aqui seu irmão, né? Essa parte aqui, ó, deixa eu marcar aqui, tá? Para vocês que não conhecem hebraico, essas duas letrinhas aqui é o sufixo seu, tá? E o ar, que é essa parte aqui, ó, é a palavra para indicar irmão. Só que o que acontece? Essa palavra aqui, usada para irmão, ela não é uma palavra restritamente para irmão de sangue, né? Se usa muito para tipo parente ou alguma outra coisa, como por exemplo, deixa eu pegar aqui um dicionário para vocês verem. Esse dicionário aí, aqui, ó, ele pega a palavra, né, hebraica e coloca irmão, parente e compatriota, tá? É esse dicionário aqui, tá? O Dicionário Internacional de Teologia e Exegese, que é um dicionário específico, né, de hebraico. Aí, olha o que ele vai comentar aqui, ó. Ele vai falando, né, sobre essa palavra, diversos usos ali e tal. Fala que a palavra que ela vai mostrar, né, irmãos de sangue. Aí fala que Caim e Abel, tal, tal, tal. Beleza, só que quando chega aqui, ó, num ponto C aqui, esse dicionário comenta, né, outras relações que não as de irmão e meio-irmão são cobertas por ar. Ou seja, essa palavra ela está ligada não só para irmão de sangue, né? Aí ele cita, ó, como Abraão e Ló, tio e sobrinho na realidade, mas descritos como irmãos em Gênesis 14, 12 e 14. Aí ele cita uma tradução, a NIV, né, colocando o versículo 12 como sobrinho e o versículo 14 e 16 como parente, né? Aí ele fala de Labão e Jacó, novamente tio e sobrinho, mas chamados de irmãos em Gênesis 29 a 15. Então quer dizer, a palavra ela não está restrita a irmão de sangue. Então assim, como as pessoas de modo geral não sabem isso, né? Porque quando a Bíblia ela é traduzida, ela vem para um público em português que as pessoas não estudam sobre isso. Então, como as pessoas não estudam, elas ficam confusas. Então, uma tradução que traz confusão em vez de esclarecimento, ela não pode ser considerada uma melhor tradução. Eu não estou falando que a ACF ela faz isso em todo lugar, que é uma tradução péssima. Não, ela é uma boa tradução. O que não pode dizer que ela é a melhor tradução. Porque para ser melhor, ela tem que seguir uma linguagem mais adequada ao contexto. E ela muitas vezes ignora isso. Então isso acaba gerando uma confusão na tradução. Então o que acontece? Nesse contexto aqui, era muito melhor você traduzir seu sobrinho ou seu parente, né, como fez a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela levou em consideração que o fator contextual e o próprio fator da palavra em si, certo? Porque a palavra não é só irmão de sangue, como vocês viram aí. Então, quer dizer, contextualmente, né, a Bíblia de Jerusalém, ela foi mais adequada para esse texto. Veja aqui outro caso interessante, ó. Aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 4, fala assim: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia, aí ele pega aqui, ó, essa parte é interessante, ó, quando fala assim, ó, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, aí começa, né, ali o versículo 5, falando que ainda não tinha nada, tal, tal, tal. Veja que coisa interessante, aqui está falando no dia. Só que aí eu já vi, né, algumas pessoas comentando também que aqui nós temos uma contradição, porque o capítulo 1 mostra que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º ele descansou. Como é que ele criou tudo em 6 dias e aqui está falando que no dia específico
em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e aí ele continua ali no versículo 5, né? Então veja que a palavra que está em discussão é essa aqui, ó, Yom, certo? Que é a palavra para dia. Essa palavra, ela pode significar dia, tempo, era. Ela não é uma palavra específica que tem um significado único, certo? Agora veja como a Bíblia de Jerusalém, ela traduz no tempo. Olha só. Aqui, quando você traduz no tempo, você tira qualquer irregularidade com o capítulo 1, certo? Porque aqui está falando do Yom, Beyom, né, que é o no tempo e não no dia, porque quando você traduz no dia, isso pode gerar uma má compreensão para as pessoas. Então, quer dizer, a Bíblia ACF tem um defeito, que é exatamente esse. Ela pega o significado de uma palavra, o significado básico, e faz uma aplicação quase que sempre. Então, quase sempre ela vai traduzir esse termo como um dia, né? Então, isso gera uma complicação, tá? Então, esse é um problema que ela tem, principalmente no Antigo Testamento. Então, existem traduções que são mais adequadas para o Antigo Testamento, como é o caso da Bíblia de Jerusalém, né? Já que tanto a Bíblia ACF quanto a de Jerusalém, elas seguem o mesmo texto, o texto massorético, né? A Bíblia ACF ainda ela tem ali algumas variações com a Septuaginta, né? Em alguns pontos ali. Mas a Bíblia de Jerusalém, ela é muito mais adequada à linguagem, ela é mais atenta ao contexto. Então, quer dizer, no Antigo Testamento, a Bíblia de Jerusalém, eu preferia ela do que a Bíblia ACF. Indo agora para o Novo Testamento, bom, aqui estamos no livro de Atos, capítulo 8, versículo 37, tá? Para fazer aqui uma ilustração. Esse texto aqui, que é o famoso textos receptos, né? O texto bizantino ali do Novo Testamento, um dos, né? Já que existem outros. Bom, a Bíblia ACF, ela é baseada nesse texto grego aqui, tá? Então, tudo que tem nesse texto vai ter nela. Beleza? Beleza. Só que tem um problema, que é o seguinte. O textos receptos, ele é um texto que muitas vezes ele está isolado. Ele não tem apoio de outros textos ou de traduções. Ele é um texto que fica muito sozinho ali muitas das vezes. E muitas vezes ele tem um apoio pequeno. Isso faz com que aquele texto ele não ganhe muita credibilidade. Ele tem credibilidade para quem é mais leigo, quem não estuda muito e tal. Claro, existem pessoas que estudam muito também, né, que aderem ao textos receptos, mas aí é mais por uma questão de gosto do que uma questão técnica. Porque é o seguinte, crítica textual você não analisa com o seu coração, né? Você analisa com técnica. Poxa, por que eu vou seguir esse texto? Por qual critério? Quando você vai estudar a metodologia do textos receptos, ele simplesmente não existe. Você não tem nenhum método, né, para dizer que ele é o melhor texto. O que vai falar é que Deus preservou o texto, mas isso aí qualquer outro poderia falar. Philip Comfort, ele argumenta do mesmo jeito para o texto crítico, né? Ele até comenta assim, ó: o pessoal que defende o texto bizantino argumenta que Deus preservou o texto, mas por que Deus ele não poderia também preservar o melhor texto dentro do texto crítico? Então, quer dizer, o argumento ele vai servir para qualquer pessoa. O Pickering, né, da família 35, ele vai argumentar a mesma coisa. Ele entende que Deus preservou o texto ali. Então, quer dizer, esse argumento de que Deus preservou o texto, isso não vai provar nada, porque outros grupos também fazem isso, sabe? Então, qual é o ponto aqui desse texto? É que esse versículo ele está
omitido, ele não existe em 88% dos manuscritos gregos. Apenas 12% vai atestar aí esse versículo. Então, quer dizer, por isso que em muitas Bíblias, né, você não vai encontrar esse texto. Então, por exemplo, aqui você tem o texto, o Novo Testamento grego da família 35, esse aqui, ó, do Pickering, ele não traz esse texto aí, né? O texto majoritário também não traz, o texto crítico não traz. Então, quer dizer, o apoio que está na Bíblia ACF é de 12% dos manuscritos, tá? Nesse caso aí, tá? Então, é algo que às vezes gera uma incerteza. Por quê? Porque imagine, né? O mundo antigo, ele é totalmente diferente de hoje. Se você pegar, por exemplo, entre ali os primeiros séculos, né? A gente não tem internet, a gente não tem celular, a gente não tem avião, não tem carro, não tem nada lá, certo? Então, se um escriba ele estivesse copiando um texto no Egito, o outro escriba que estava em outra região nem sabia o que o outro estava copiando. Então, quer dizer, se um escriba ele fizesse uma alteração no Ocidente, que fosse uma alteração tardia, essa alteração iria ficar ali. Ela só seria espalhada se aquele texto saísse dali. E é por isso que o Códice D, que é o Códice Beza do século V, ele tem muitas leituras isoladas. Exemplo, o livro de Atos no Códice D, ele tem 8,5%, ele é 8,5% maior do que os outros manuscritos. Por que essas alterações não passaram para outros manuscritos? Simplesmente porque os escribas não tinham acesso a outros escribas, né? Tipo assim, olha, vamos alterar esse texto. Não. Então, os escribas estavam muito distantes um do outro. Então, quando você tem um texto só que traz algo que 99% discorda, é suspeito. Então isso acaba gerando ali uma dúvida, será mesmo, né? Bom, outro texto, Atos 9:5, esse aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? Escleron soi pros kentra lactidem, essa parte aqui que eu acabei de marcar, pronto. Essa parte aqui, essa aqui, ó. Nesse caso aqui, o Textus Receptus ele está sozinho contra 99,9% dos manuscritos gregos de Atos. É muita coisa. Então quer dizer, por que ele está sozinho aqui? Será mesmo que 99% de todos os manuscritos de todas as regiões possíveis alteraram o texto propositalmente? Será que os escribas eles estavam pensando a mesma coisa quando eles foram copiar esse texto? Isso não faz sentido. Para o mundo antigo não faz o menor sentido, certo? Então é muito mais provável que esse texto lhe foi acrescentado no Textus Receptus com base lá em Atos 22. Né? Acho que é 22 ou é 26, né? Quando Paulo ele está explicando, ele está contando essa ocasião, ele cita essa frase aí, ó, certo? Então é muito mais provável que o copista, né, ele tenha tirado essa frase lá de Atos 26 e colocado aí, certo? Porque é 99%. E qual é o motivo que algum escriba teria de tirar essa frase? Por qual motivo? Isso não faz sentido, sabe? Isso não tem o menor cabimento, porque isso aí não vai afetar nada. Então quer dizer que 99% tirou, todo mundo combinou, os caras nem se conheceram, sabe? É algo que não faz sentido nenhum. Outro texto, na famosa Coma Joanina. A Coma Joanina, se você pega o aparato, né, do Pickering aqui, ó, vou até pegar aqui, tá? Ó, o aparato do Pickering, ele vai mencionar o seguinte, ele vai mencionar aqui, aqui ó, 5, 7, aqui.
ele vai dizer que 99% dos manuscritos gregos não trazem essa parte aqui. O Pai é aqui, ó, no céu. O Pai, a palavra e o Espírito Santo, esses três são um. A questão é essa aqui, ó. 99% dos manuscritos vão omitir essa parte aqui, ó. Pronto. Essa parte que eu mencionei, que eu marquei aqui em grego, é a mesma que está ali em cima na tradução, tá? Aí os manuscritos vão trazer isso aqui, ó. Todos eles trazem essa parte aqui, ó. Essa parte aqui trazem, né? Que é hot, porque três, e sim são roi marturuntes, os que testificam. Aí entra o versículo 8, né? Três são os que testificam, o espírito, a água e o sangue, né? E assim ele continua. Então, quer dizer, esse texto ele está ausente de praticamente todas as traduções antigas, em copta, siríaco, armênio, praticamente todas. Tem até manuscritos latinos que omitem essa parte. Esse texto ele surge ali no século II, tá? Cipriano, né, cita ele. Ele diz que João escreveu, né? João disse, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Só que Cipriano é um pai latino, né? Esse texto ele tem um certo apoio no latim, né? E estranho isso, porque se o texto foi escrito originalmente em grego, como é que todas as cópias antigas, todas as traduções antigas vão tirar esse texto aí? Ah, mas o escriba... Então quer dizer, se o escriba ele tirou isso aí propositalmente por causa da Trindade, por que não tiraram outros textos? Não faz sentido isso, sabe? É um argumento de emoção. O cara ele quer defender esse texto a pulso, ele quer defender a pulso, ele quer defender a todo custo. Então, porque ele crê na Trindade, então ele tem que ter esse texto para defender. Não, o texto ele não tem apoio, certo? Ele não tem apoio manuscritológico. Ele está isolado no textos receptos e acabou. Alguns pais antigos, mas alguns pais citam, e os que não citam, faz o quê, né? Então, quer dizer, citação também não quer dizer nada, né? A questão é por que esse texto foi omitido de praticamente todas as traduções antigas, porque esse texto não aparece em nenhum manuscrito grego anterior ao século XII. Meu amigo, é muita coisa, né? Então, enfim, certo? Aí outro probleminha que o pessoal mistura muito. A Bíblia CF é a melhor porque está seguindo textos receptos, né? Geralmente o pessoal que defende aí o textos receptos, eles argumentam isso. Mas o que acontece? Entenda uma coisa. A Bíblia CF, ela representa apenas uma possibilidade de traduzir o textos receptos. Ou seja, a ACF não é o perfeito textos receptos plenamente, tá? Porque eu posso pegar o textos receptos e fazer uma tradução diferente de como está na ACF. Esse aqui é um exemplo. Então aqui fala assim, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Perceba que o Espírito ele testifica com o nosso Espírito. Então quer dizer, são dois Espíritos que estão testificando, certo? Aqui, ó. Então são dois Espíritos que estão testificando. Então você pega esse termo aqui, né? Testifica, tá? E aqui você pode traduzir do jeito que está aí, com o nosso Espírito, né? Tendo aqui esse dativo de associação, né? Compreendendo que ambos estão associados. Então, mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, você tem uma associação de dois que estão fazendo aquela ação. Só que, gramaticalmente, eu também posso traduzir esse to pneumati aqui, ó, essa expressãozinha aqui, tá? Eu posso traduzir isso aqui da seguinte forma: ao nosso Espírito. Já muda tudo.
usando o próprio texto dos receptos. Entende? O mesmo Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso não é nem variante, isso é uma possibilidade que a gramática me oferece para eu fazer. Então, quer dizer, a Bíblia ACF aqui, ela traduziu uma possibilidade do texto dos receptos. Entende? O que o pessoal não entende é isso. O pessoal acha que a Bíblia ACF, ela representa o textos receptos é 100% perfeito. Não, ela representa uma possibilidade. Esse que é o fator. Se eu pegar outro texto aqui, esse aqui, ó, 2 Pedro 2,9, fala: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Perceba que a Bíblia ACF, ela traduz isso aqui para o futuro, né? Para serem castigados. A questão é que o termo kolaizomenos, que é esse particípio aqui, ele está no tempo presente. Por que ele foi trazido para o futuro? Porque ele é um particípio final ou particípio télico. O que é isso? É quando o particípio ele está mostrando o propósito do verbo principal. O verbo principal é esse aqui, ó, terein, certo? Então o verbo principal é esse aqui, que é o reservar, né, ou guardar. Então o que o particípio faz? Ele está mostrando o propósito do verbo principal. Então aqui quando você tem o reservar os injustos para serem castigados, então eles são guardados para serem castigados, tá? Então mesmo o particípio sendo aqui presente, ele pode ser traduzido como futuro. Por quê? Porque o particípio télico com característica de propósito, ele tem essa função, tá? Mas eu posso traduzir esse particípio aqui como presente, se eu entendo que esse particípio ele é modal, se ele é um particípio de modo, e aí eu traduzo: e reservar os injustos para o dia do juízo, punindo. Então que eu já traduzo no presente. Então ele reserva, ele guarda esses ímpios, punindo ele, certo? Então veja, eu estou usando o próprio texto, os receptos, e abrindo possibilidades de traduções diferentes. Entende? Então a Bíblia CF, ou a King James de 1611, elas representam apenas uma possibilidade que você pode ter do texto, os receptos. Não significa que é a melhor possibilidade. Entende? Esse é o fator. Então o que acontece? A Bíblia ACF, para quem gosta do texto, os receptos, entenda, ela não é perfeita ao texto, os receptos, tá? Ela traduz de uma possibilidade do texto, os receptos, certo? Até porque, né, eu acredito que 95% do texto, os receptos, está a mesma coisa no texto crítico. Então a diferença vai ser ali em 5%, tá? Se não for menos. Aí outra coisa importante: a Bíblia ACF, ela tem uma linguagem que não é adequada para o público de modo geral. Imagine, né, uma pessoa que tem terceira série lendo isso aqui, ó, tosquenejará. A pessoa não sabe o que é isso. Tosquenejará. Imagine, né, outra que fala estorveis, e não os estorveis de vir a mim. Você acha mesmo que uma pessoa que tem a terceira série ela vai saber o que é isso aqui? Não vai, né? Aí outra aqui, ó, engodado. Muita gente não sabe o que é isso aqui, né? Então são linguagens, são vocábulos que não são adequados para o público. Por isso que quando você vai indicar uma tradução, você tem que observar como essa pessoa é. Qual é o nível de estudo dela? Ela tem um vocabulário extenso ou um vocabulário curto? Porque se ela tem curto, você não pode indicar uma ACF, uma ARC. Você tem que indicar uma tradução mais simples. Até porque uma pessoa mais leiga, ela não vai entrar nessa briga de texto crítico e tal. Isso aí ela nem sequer vai perceber isso, tá?
Então é uma linguagem mais fácil para algo mais devocional, certo? Existem pessoas que não leem por causa disso aqui. Eu conheço diversas pessoas que falam: eu vou ler quando eu pego lá algum texto. Existem palavras que eu nunca vi, eu não entendo, aí eu pego e paro. E isso acontece muito, tá? Então, quer dizer, a Bíblia CF ela não é uma melhor tradução, até porque não existe melhor tradução, certo? Então, ela tem uma linguagem às vezes complicada. 2, ela traduz muitos vocábulos com o sentido básico apenas, como vocês viram aí. O Textos Receptos ele tem alguns problemas de apoio textual, então isso é um outro problema, certo? A Bíblia CF em si ela não representa 100% o Textos Receptos de forma perfeita, até porque existem outros meios de você fazer uma tradução diferente usando o próprio Textos Receptos, e daí sucessivamente. Essas são basicamente 4 a 5 pontos que a Bíblia CF ela tem aí para você analisar, certo? Então a Bíblia CF ela não é a melhor tradução e não existe nenhuma tradução em português que seja melhor. Se você ouvir alguém dizendo: olha, essa aqui é a melhor tradução, pode ter certeza que essa pessoa está analisando aquela situação de forma emocional, de forma de gosto pessoal. Porque se você falar: por qual critério? Me mostre os critérios pela qual essa tradução que você está citando é a melhor. Ninguém responde. É impressionante. Eu sempre pergunto: essa é a melhor tradução por quê? Por qual critério? Porque tem que ter critério, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até o próximo vídeo.